Nós vamos tentar aqui fazer uma análise da política, fazer uma análise do que é a política no seu sentido mais complexo, mais filosófico possível, né? E partindo de uma ideia de uma análise visceral, análise daqueles que viveram e vivem essa questão. Essa história começa com esses dois livros, que são dois livros que, na verdade, valem por três autores, porque nesse livro, aqui o Carlos Costa faz toda uma narrativa e uma análise, Rocinha em off. Rocinha em off, toda uma análise do processo político da Rocinha. E aqui, em um momento, eu e o Shaolin, nós somos autores desse momento, não sou eu sozinho, desse capítulo que sou autor, é autor eu e o Shaolin, que é uma conversa com o presidente, um momento que o Shaolin viveu como presidente da associação e que não teve nenhum corte, a análise dele é dele, a minha análise é a minha análise. Então, na verdade, nós temos dois livros e três autores da narrativa, da análise sobre a política. Bom, para sistematizar, a gente combinou o seguinte: a gente combinou que a gente vai dividir a nossa análise, né? A ideia é discutir a questão da política e a favela. Nós estamos falando política e favela, cada um do lugar de fala que é a Rocinha. E a gente, para sistematizar, a gente pensou em botar. Vamos primeiro abordar a política no sentido da sua visceralidade, ou seja, a política do Carlos e do Shaolin, que viveram, né, na própria carne toda a dramaticidade de se fazer política numa favela como a Rocinha, né, todos os riscos, todas as dores, todas as paixões, todos os amores, né, e ao mesmo tempo a dramaticidade e a complexidade que é narrar essa vivência, né? No caso tanto do Carlinhos, quanto do Shaolin, quanto eu também, que também narro e também estou dentro dessa narrativa, a gente, quando vai narrar, não tem como a gente se distanciar. Então a academia, ela vai ter que pensar nessa nova forma de narrar academicamente, epistemologicamente, a realidade, os fenômenos sociológicos, porque não tem como a gente fazer nenhum tipo de análise com o distanciamento proposto pela a ideia dura, muitas vezes, das ciências sociais, da academia. Então, quando nós narramos, nós estamos colocando para fora as nossas próprias vísceras. Colocamos para fora amigos, colocamos para fora situações comprometedoras, colocamos para fora situações contraditórias, colocamos para fora nós mesmos como contraditórios, como contradição. Então é disso que a gente vai falar no primeiro momento. E no segundo momento, a segunda parte da análise, a gente vai estar trabalhando em cima da ideia de política, guerra e diplomacia. Esse é o tema, segundo tema, o tema que a gente vai tentar, de alguma forma, encadear, criar nexos com essas vivências. Então, eu abro agora, para quem quiser começar com a questão da visceralidade e dramaticidade. Então, quem vai? É super interessante quando você chama atenção para a questão da visceralidade. Ela é uma questão que, até bem pouco tempo atrás, comprometia os teores, né? O pessoal logo dizia: mas você está comprometido com a história, com a narrativa, você não é imparcial, etc. Como se o fato de você não ser imparcial mudasse alguma coisa das narrativas que você traz. E você pode ser imparcial e colocar-se imparcial você pode ser parcial, colocar a sua parcialidade, e cabe às pessoas, ao lerem, ao assistirem, levar em conta aquilo, enfim. E apesar dessa parcialidade, ela então entender aquele contexto colocado. Então a questão da visceralidade, eu acho que, ao contrário do que se dizia, ela traz muito mais legitimidade para o contexto, porque ela vem de um posicionamento de alguém que está literalmente dentro da situação, que está sentindo na cara, é muito mais do que perceber, porque eu posso perceber diferente do que achar que, ter a impressão que, porque nada disso é tão real quanto a legitimidade da visceralidade, entendeu? Então, assim, estamos diante de obras viscerais,
porque seja na literatura, na poesia, na música, etc. Quer mais visceral que Garota de Ipanema? É verdade, isso é Pô, muito legal. não vou nem ir muito. Verdade. E daí, cara? A garota que de fato passava e o poeta que via e sentia todas as emoções narradas, aonde que isso perdeu força, impacto, foi colocado de forma subjetiva. Então, acho que muito legal que a gente esteja, que a literatura, enfim, que a cultura de uma maneira geral esteja, ou que estejamos num movimento em que faça garantir, faça legitimar o espaço para as obras, para os contextos viscerais. E você, meu camarada, sobre essa questão da visceralidade? Então, quando a professora, a doutora Ana, né? Ana Clara. Ana Clara, Torres eu Ribeiro. estava lá e ela declarou isso, eu acho que a universidade, a academia tem que saber disso e divulgar Ana isso, Clara, que existe. Ana Clara Torres Ribeiro. Pô, Ana ela Clara faleceu Torres agora. Ribeiro. Faleceu agora há pouco Ela é do tempo. IPUR, da UFRJ. Quando ela coloca isso dessa forma, eu acho que ela quis também dizer para a academia que os invisíveis tem que dar espaço aos invisíveis, né? Os invisíveis que são pesquisadores e ao mesmo tempo passam informações para a academia. E você e o Carlinho, principalmente, que já escreveram, eu acho que vocês somaram essas duas coisas. Além de você e Carlinho fazer pesquisa no local, né, ou viveu aquele momento, o Carlinhos, então, no livro dele, ele viveu todos os momentos. Você viveu muitos momentos. E transforma isso num livro, vocês são viscerais, não é? Então essa questão a academia tem que debater, porque aquele acadêmico que fica dentro de uma sala esperando que as informações cheguem e transmite para os seus alunos ou transmite para a ciência, isso tem muita importância, importantíssimo. É importantíssimo isso, mas a academia tem que abrir para essas pessoas que são viscerais e dizer, olha, Rodrigo Torquato, você veio da favela, escreveu o seu livro, né, sobre uma estrutura vivida que a academia hoje sabe que é real. Não tem nenhuma ficção aqui. Aí eu acho que a gente pode entrar agora, eu acho que uma coisa importante que o Shaolin lembrou, né, que essa coisa dessa ideia, um conceito, né, de pesquisador visceral, é um conceito que foi pensado e criado pela Ana Clara Torres Ribeiro, e lá no dia da defesa lá da tese, que agora virou livro e tal, né, e ela cria esse conceito a partir do que ela leu. Né? E aí é a partir do que ela leu que eu acho que está a força, a potência dessa coisa da narrativa visceral, né, da realidade. E aí, assim, eu acho que a gente deve entrar agora no outro ponto dessa primeira parte, que é a dramaticidade de viver a política na favela, né? E aí, nesse caso, a favela específica, a favela da Rocinha, né? E somando a isso, né, essa narrativa visceral, como ela mexe com a gente. Então, quando eu li a parte da fala da narrativa do Carlinhos, né, e também reli, embora foi eu que conversei com o Shaolin, gravei, né, as transcrições eu não paguei essas, as outras eu paguei, mas essa do Shaolin eu fiz todas. Foi eu que fiz, lento, porque eu não queria nenhum tipo de deturpação, nenhum tipo de nada, interferência. Eu vivi o momento da conversa, foi tudo eu que fiz. Mas mesmo assim, depois que eu li, essa coisa de dramaticidade, de visceralidade, bateu de novo muito forte. Porque eu confesso que ao terminar de ler o Carlinhos, durante eu ia lendo, eu ia tendo um sentimento. Um sentimento que eu não sei explicar qual era. Né? Porque o Carlinhos eu conheço há muitos anos na Rocinha, a gente conviveu, debateu, antagonizou em alguns momentos somou, e enfim, várias lutas. Mas ao ler a narrativa do Carlinhos, eu me choquei com a dramaticidade daqueles que
resolve assumir a política, resolve assumir as rédeas da condução de uma possibilidade de mudar o nosso mundo, que era aquele mundo ali da Rocinha. Né? E da mesma forma, e eu confesso que eu fiquei muito mexido, a ponto de a emoção ficar muito à flor da pele com a leitura do Carlinhos. E com a leitura também do Shaolin, na parte que ele vai falar, principalmente que ele foi agredido fisicamente dentro da associação, que ele foi obrigado a deixar aquilo que era ilegal ele deixar, porque pela linha sucessória do estatuto, né? E o Shaolin, uma pessoa que todos conhecem, que é um cara que é político na veia, político visceral, mas ele teve que deixar, assim, sobre pancadas, sob agressões físicas, teve que largar o processo de fazer política na Rocinha, também por uma questão de violência, de agressividade. Então, queria colocar essa questão, para que vocês analisassem, falassem sobre essa coisa da dramaticidade. Como é isso? Como é fazer política? Como é essa dramaticidade? Então, eu tive a questão da dramaticidade. Primeiro, você é, literalmente falando, personagem. Naquele espaço, você sonha, idealiza, busca concretizar, enfim, você é ao mesmo tempo o maestro e a orquestra, entendeu? Não é simplesmente você orquestrar um grupo, você tem que ir à frente. E muitas vezes, no caso do Tilinho, que era o personagem que me representava no livro, a preocupação, até por conta do ambiente, por causa das questões todas, Tilinho fazia questão não só de ir à frente, muitas vezes de ir ele, deixa que eu vou, fiquem. Quando ele ficava, ele protegia o grupo, mas também ele estava protegido, ou ele estava com uma retaguarda de que, olha, se eu não voltar, se acontecer alguma... Nunca, em todas as narrativas de situações, Tilinho ia de primeira, como um jogador, um zagueiro mal preparado. Então ele sempre tinha uma retaguarda, olha, eu estou indo, etc. Até o momento final, o tal do julgamento, quando o Tilinho vai. E assim, a favela toda sabia que o Tilinho ia, porque o burburinho, bochicha, etc. Olha... Mesmo porque esse lance de vai subir... é para não voltar, né, cara? Quem vai subir hoje? Quem sobe não volta. Então eu imagino o teu drama, né? Exato. E no caso de Tilinho, não foi a primeira vez, lá vai Tilinho de novo. E só que a favela toda sabia que naquele processo ainda tinha uma suspense. Quem vai peitar? Tem alguém ainda que vai peitar essa situação? E a lógica nem era de peitar, Tilinho não peitou nada. Mas as pessoas, é o seguinte, mas todo mundo sabia que tinha uma história que provavelmente alguém ali podia sofrer alguma coisa. E aí eu acho que na história, no caso do Shaolin, foi diferente, que é o maior perigo para as questões na favela, sobretudo para as relações de contrariedades, de desavença, de não concordância. É o silêncio. Ninguém sabia, ninguém pensava, nem imaginava o que o Shaolin estava passando entre quatro paredes. E aí já... numa conversa, aí já num debate seguinte. Fica até desprotegido. Nunca se cale, não pode calar, por pior que seja, tem que, bicho, alguém tem que saber, tem que deixar anotar. Se eu não posso botar na conta do principal, eu tenho que distribuir para alguém, irmão, olha só, tranquilo, qualquer coisa se acontecer comigo, meu irmão, não foi você, mas foi por tua causa, você sabe. Tem que dividir com alguém isso. E aí eu acho que essa coisa da dramaticidade, eu acho que o contorno de dramaticidade da situação que o Shaolin viveu foi muito mais grave, muito mais perigoso. Ele correu muito mais risco do que o Tilinho. Estava menos protegido do que o Tilinho. Estava totalmente desprotegido, não estava menos protegido, estava totalmente protegido. Os algozes sozinhos sabiam e tinham um roteiro. Tilinho tinha os seus algozes, tinham os neutros, tinham os que não queriam, tinham os contrários. Então tinham todo um jogo. E tinha, dentro e fora, todo mundo sabendo que ele ia para o desenrolo final, que era o dia do julgamento, como foi anunciado às 4 vezes. Isso foi uma questão que me chamou a atenção quando eu li o prefácio lá que o Rubens César fez para o teu livro e também fui lá no lançamento sobre a minha releitura que eu fiz da narrativa do Shaolin, né? E aí eu fiquei mais comovido, mais emocionado ainda com a situação, concordo contigo, do Shaolin. Por isso que eu também, porque assim, eu já tinha, depois que eu reli, né, mesmo fazendo toda aquela coisa, eu não tinha percebido ainda tão profundamente a dramaticidade que o Shaolin viveu. Depois que eu li teu livro,
Aí eu falei, bom, tenho que voltar de novo lá. Fui lá na minha conversa com o Shaolin e fui lendo o que o Shaolin narrava. Eu fui até pulando o que eu falava, né? Nessa leitura, eu fui pulando o que eu falava. Fui lendo só o que o Shaolin falava para poder ver a narrativa do Shaolin. E aí ficou uma coisa mais complicada, porque eu também percebi isso, assim, como estratégia, né? Você conseguiu ter uma proteção de um grupo político, de um grupo, né? E isso, de alguma forma, embora tu estava ali de frente com a possibilidade de morrer mesmo, de ser assassinado, eliminado ali, né? Seu corpo ali, terminar sua história, terminar tudo, né? Mas você tinha uma proteção, primeiro da própria favela, porque todo mundo ficou sabendo, o cara vai subir, hein? Virou um espetáculo um pouco, né? Será que ele vai tomar um pau hoje? Será que vai ser esculachado? Será, né? Mas isso, de alguma forma, era uma proteção, né? Agora, o Shao, e aí entra a questão que eu não sei como é que você coloca pra gente. O Shao, quando eu fiz essa leitura de novo, eu falei, gente, e é meu amigo, né, de muitos anos, eu falei, gente, mas ele ficou muito só. Porque o Carlinhos ficou só. A cena que você sai, pega o casaco e tem que ir em silêncio e omitir pra família o teu medo pra poder ir lá, eu fiquei imaginando, cara, e o Shaolin, quando tinha que caminhar para aquela associação, né, nos momentos finais ali, né, como que era essa solidão, como era essa dramaticidade, né, porque ali o Shaolin não estava protegido por ninguém. E aí, sei, Shao, como é que você... Não, a política na favela, ela sempre é dramática, né? Porque você tem que ser verdadeiro para você ter coragem, né? E como eu, Carlinhos, você, nós sempre trabalhamos com a verdade, isso nos deu muita coragem para enfrentarmos as situações do cotidiano, né? As situações do dia a dia. Essa questão mais específica, cara, é visceral, voltando. É visceral porque a política, ela entrou dentro de mim e ficou, né? Está nas minhas entranhas. Então, desde lá do período estudantil, quando eu encarava a ditadura, lá no Largo do Machado, entendeu? Jogando sindicato, né? Falando em assembleias, tudo isso eu fui absorvendo, mas dentro de do medo da ditadura de ser preso, torturado e morto, mas quando chega no sindicato, há o respeito das outras, dos contrários, né? E isso a gente acaba levando para a favela, como o Carlinhos também levou para a favela. Aí você pensa que as pessoas vai fazer a mesma política, a política dos contrários, das divergências, mas que no final o bem público, né, o bem-estar da favela vai ser favorecido, mas não é nada disso. Mas a coragem permanece. Nesse sentido, naquele momento que está no livro, quando eu tenho que ir até a chefia para a chefia me falar que eu estou fora, eu te confesso, Carlinhos, eu subi com coragem, né? Mas voltei cheio de medo. Entendeu, cara? Porque talvez você até tivesse argumentos para colocar. Perfeito. Mas não tinha possibilidade de colocar argumentos. Não vai falar nada, está decidido. E aí você fala, o que será de tão grave que estão aí, né? Isso. Mas eu não posso falar. Perfeito, foi a outra chance que eu tive. Perfeito. Meio que no ímpeto, mas enfim, na estratégia, eu argumentei mesmo sem poder. Entendeu? Parecia ousadia e tal, não, irmão, mas só, entendeu? Mas argumentando. Mas aí o que acontece? Tu estava diante de um colegiado. A situação do Shaolin, mais uma vez, a questão da solidão. A minha solidão foi, galera, eu vou, vocês ficam. Não, eu fui chamado, eu vou, não vai ninguém comigo. A do Shaolin, não. Era ele para ir. E talvez na coisa até da proteção, nem a mulher, ele preferiu não dizer, para não deixar preocupado. No meu caso, como todo mundo sabia, eu tranquilizava os que sabiam. Tá tranquilo? Não, fica tranquilo e tal. Agora, e você não podia dizer nem para sua mulher. Do tipo, para você não chegar até tal rolha. Agora, eu também acho que você, Carlinhos, você estava articulado com a cidade inteira. Bastante. E eu articulado com a Rocinha. Pois é. Sendo que a Rocinha cheia de medo, né?
E a cidade inteira não tem medo. Com todo respeito, acho que medo é pouco. As pessoas são covardes. Acho que acuadas, né? Não sei se é covarde, é covardia, tem muito de covardia, assim. É aquilo, eu me nego a olhar a favela com romantismo. É covarde, até torce para poder, no dia seguinte... Mas eu acho que isso aí, Carlinhos, eu acho que faz parte de um processo histórico. Sim, eu não estou discutindo isso, mas eu acho que é covarde demais. No sentido de que, porra, o que acontece, cara? Se você sair de lá com o aval do cara, todo mundo no outro dia te abraça, porra, torci pra caralho por você. Você sabe que é isso. Agora, se você chegar lá, foi esculachado, ou se você bate de frente, como no meu caso, bicho, o nego passava por mim na rua, o nego tinha medo de mim, né? O nego tinha medo que eu cumprimentasse no dia depois que eu desci da situação. Então, e você acaba sendo alijado do processo diário, achando que você é o culpado, né, cara? Não, todo mundo diz que é. Todo mundo te olha dizendo que você é o culpado. Então você tem razão. Você sobe de um jeito e desce de outro. Isso você tem razão mesmo. Assim, sem querer não, eu acho que tem que ser troca mesmo. Eu acho que é um processo histórico da política. Né? Porque a favela, como ela não teve um processo de preparação, em função até da ditadura, né? Que as associações foram negadas, né? Mas aí, algumas pessoas, no caso você, eu, Rodrigo e mais outras, tivemos uma preparação de como elaborar a política. Né? Isso nos deu muita segurança para aquilo que para as nossas intenções. Então, essa questão primitiva da favela que eu tento analisar é o seguinte: o povo da favela, nesses períodos todos, né, porque foi 30 anos de domínio, né, do fuzil, isso aí acua as pessoas, e as pessoas não têm também liberdade para se expressar. A partir daí elas ficam perdidas, né? Algumas pessoas se sobressaem, mas quando tentam usar dessa liberdade para se expressar, vem o poder tirânico e diz, se cala. Às vezes nem o poder tirânico, às vezes vem em nome desse poder tirânico. Também. Entendeu? Então faz aquele jogo, tá de lado o poder tirânico, do outro lado tá o povo, e aqui tá o coisinha ruim, intimidando para um lado e levando fofoca para o outro, fazendo a contra-informação, e é isso que mantém. No dia que o acuado e o opressor se encontram, e eles vão se encontrar um dia. Agora, se o acuado não tiver a coragem de, no momento desse encontro, pelo menos perguntar, ele pode morrer. Porra, mas... Entendeu? Aí é aquela história, mas ele pode morrer de qualquer jeito, né? Porque ele pode se trair no gesto, achando que o opressor é só o opressor, né? Então, assim... É verdade, é complicado, mas ao mesmo tempo que você está falando tem sentido. Mas poucas pessoas eu acho que têm essa coragem. Aí, quando o lançamento do teu livro e o dele, eu percebo que existem os heróis, cara. Existem os heróis, né? Mas eu acho que essas pessoas, tipo você, que sempre primou pela verdade, acho que são os heróis anônimos, entendeu? Quando eu falo você, porque está aqui do meu lado, mas tem muitos. Né? Tem muitos, é o que eu fiz questão de falar, aquela coisa, quer dizer, de uma maneira geral, tem esse contorno de dramaticidade, porque, cara, na favela tá cheio de gente que olha pro opressor e diz, irmão, aqui não. Aqui não, e pode estar de fuzil, pode estar com a Bíblia na mão, pode estar com a caneta. Quando ele diz aqui não, ele delimita e acabou. Então, ela não se caracteriza só pela covardia, pelo silêncio. Agora, essas figuras se destacam e são respeitadas porque elas limitam. Aqui, não. Sem necessariamente fazer o contra-jogo da denúncia, do x-novismo. Parece que o Tilinho fez isso também, né? Entendeu? Isso. Num certo momento. Respeito. E realmente a área ficou limpa. Isso. Eu respeito os teus limites, mas eu só tenho os meus. E eu obedeço meus limites. Respeito os teus e vice-versa, e vamos que vamos. Acho que foi um pouco da mensagem que o Tilinho mandou e que parece que foi entendido. Foi entendido. Entendeu? E aí tem uma coisa assim, quando o Rodrigo chama para Tilinho e japonês conversarem, assim, que assim, o que chamou a atenção, nós vimos um momento de rusgas,
de distanciamento, de briga mesmo. E Tilinho se surpreende quando, de repente, o japonês é o cara que mais faz o papel de limpar a área, de tirar Mediar. antes de mediar até, é de tirar qualquer dúvida, qualquer questão ali de não clareza. Assim, foi uma coisa surpreendente, foi uma coisa contínua, foi uma coisa crescente, num momento em que, simplesmente ele estava assim, numa posição super confortável, de neutro no sentido que a figura principal era o Klebin, qual ele era o terceiro na linha sucessória, passou naquela reunião a ser o segundo, mas neutro, bem, não é problema meu, não tem nada a ver com isso, tal. Mas ele chama para si um papel que provavelmente também deve ter mexido um pouco e deve ter influenciado de alguma forma no processo da decisão de afastamento e tal, mas foi algo que realmente surpreendente, se tornou uma figura-chave para talvez não ter acontecido desfechos trágicos ali naquela história. Eu acho que tem duas questões que a gente poderia fechar esse quadro, não sei como é que está a fita aí, o negócio aí, mas acho que tem duas questões que a gente poderia fechar para passar para o outro ponto que vocês colocam. Uma é a ideia de primitivismo da política da favela. Acho que a gente deveria falar um pouco sobre isso. O que é a favela? Porque o Shaolin ele aponta que vocês dois vêm de um tipo de política onde tem uma ética, né, e que o limite do contraditório não é a agressão física. Isso que o Shaolin coloca pra gente, pelo que eu entendo. Ou seja, você estava lá o limite era o quê? O limite é vocês perderem. Não só agressão física, até a eliminação. Ou a eliminação. Como quase o Tilinho foi eliminado e o como japonês também. Isso, você também. É. Então eu queria que a gente pensasse um pouco rapidamente sobre isso. Sim, é isso então a questão. Nós chegamos no limite, no caso da política na favela, o limite lá que nos colocam é eliminar a gente, matar a gente, ou agredir fisicamente a gente, e isso pertence a uma ideia de primitivismo, é porque nós ainda estamos no início de um processo e os outros grupos, sindicatos, ou sei lá o que for, já estão num processo de entender política mais avançado. Eu acho que esse é um ponto. E um outro ponto para a gente fechar seria a questão do medo. Eu acho que eu queria, sim, vocês, para a gente fechar esse ponto da cidade e tal, a questão do medo. Pode começar que ele tocou a questão do primitivismo. Legal. Do primitivismo. Então, essa questão do primitivismo, porque é o seguinte, acho que a política tem uma escala, inclusive a escala de esperar a vez. Não, mas não é a espera sentada, é a espera trabalhando, né? É a espera lutando. E quando alguém, um político, uma pessoa, sem estar no processo, fura a vez e convence e é vitorioso, ele deu um mau exemplo, né? O Klebinho foi assim, um vitorioso do mau exemplo. Sabe o que significa isso? A cidade olhar para uma pessoa assim, mas o Klebinho venceu, ele virou vereador da segunda maior cidade do Rio de Janeiro, o 51º vereador. Tá até aqui no livro, né? Tá nesse livro aqui. Então o mau exemplo venceu. Isso é primitivismo, porque você usou de táticas antiéticas, violentas e quase eliminatórias de um ser físico ou de seres, não é? Fisicamente, de pessoas, para conquistar seu objetivo. Então, e a favela vota, aceita, pouco questiona, né? Mas por que se dá isso? Ou a política ainda está naquele momento, naquela fase que eu acho que estava, mas está caminhando para a fase mais de democracia, ou as pessoas realmente acreditam naquilo, e as pessoas acreditaram naquilo. Ele usou, inclusive eu ouvi pessoas, Tilinho, aí já não está no livro, mas eu ouvi pessoas dizendo assim, olha, aquele lema lá do Paulista, do Paulista não, do governador Paulista, que falou assim, rouba, mas faz. Ah, sim, isso. Aqui na favela seria, dei a volta em todo mundo, passei perna em todo mundo,
quase matei alguém, mas hoje sou vereador e vou realizar coisas boas para a Rocinha. E é aplaudido. Então acho que isso é primitivismo na política. Assim, eu entendo assim, as colocações, eu já penso justamente ao contrário. Eu acho que é o profissionalismo na política. A política está se profissionalizando, virando uma arte do a qualquer preço, a qualquer custo. E aí o que acontece? Então aquela coisa do fim da ditadura, que vamos para os processos democráticos, da vontade da maioria, porque o povo precisa, se fosse nos preceitos da abertura política, porra, Clebinho se lascava, Tilinha estava eleito, a favela era feliz, né? Mas não, então é o seguinte, olha, tem uma estratégia, não tem essa de vontade popular, a população não tem vontade, é a lei do mais forte, pode ir que a favela vai junto, porque, porra, a favela não vota em perdedor, você não vota, ela vota em quem ganha, quem vai ganhar, o cara chega, porra, independente de ter crime ou não ter crime, porra, tá lá, Collor e Lula, vou votar nesse analfabeto, que não sei o quê, o cara é bonitinho, o cara nunca estudou, nunca foi, quem tá falando isso? Uma pessoa que nunca estudou, que nunca foi aqui na escola, que é analfabeta, que é pobre. É um Paraíba que ele falando isso, é um nordestino que também veio de lá, que agora o outro tal, não sei o que, etc. Né? E foi uma, e foi duas, e foi três, até que chegou lá o nordestino, o Paraíba, o isso e aquilo. Lula é cabra macho, Lula mesmo, porque é o cabecinha mesmo, porque acabou. Então o que acontece? Quem é que o cara quer votar em quem vai ganhar? Essa é a lógica das camadas mais populares. No mais bonitinho, já foi do mais bonitinho, do rico. Vou votar em pobre pra quê? Não sei o quê. Vou votar pra botar lá quem já tem, que não vai roubar. Quem já tem, que não rouba. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Aí tem a história da lei do mais forte. Só que chega uma hora que o mais forte tem que mostrar que de fato ele é mais forte. Porque Clebinho não tinha articulação verbal. Não conhecia de política. Não entendia de nada. Não sabe o que faz um vereador. Respeitado aí, ficou mais de um ano, quase um ano, na Câmara, não subiu uma vez no plenário. Não sabia o que estava fazendo ali. Então ele foi o retrato do que tinha que ser. Então eu chamo de profissionalismo por isso. Tem que ser a qualquer custo, e vai ser a qualquer custo. E aí eu digo, era um candidato do tráfico, até a véspera da eleição. Aí eu deixo um pouco o que o Shaolin falou. Quando chegou ali, que fecharam aquelas urnas, o que está ali dentro é a vontade popular. Porque quantos outros disseram não e não fizeram? Então é a vontade popular que está dentro daquela urna. As estratégias utilizadas para que ele fosse eleito, isso é uma outra discussão. O que está ali dentro é resultado. E esse resultado é dado por quem votou, pelo morador. Tem nome, tem sessão, tem assinatura. Acabou. Lá o articulador ele só é um estrategista dos melhores. Né? Só que o que ele coloca, isso é interessante, que é o estrategista e ele inicia a fala junto contigo sobre a ideia de profissionalismo, né? Que não seria um primitivismo, mas uma espécie de profissionalismo. Então assim, como é que vocês, não sei quando os dois começam, a questão do medo? Porque vocês pontuaram já de alguma forma, né? O cara até colocou a questão de que você falou que era o medo mesmo, o outro colocou a questão que é a covardia, mas o medo em si. Pensar uma reflexão sobre o medo. O que acontece? O medo é companheiro de cada momento, de cada minuto. Não tem hora que ele muda o medo vira precaução, o medo vira omissão, o medo vira enfim, reflexão, o medo vira determinadas alianças, enfim, tudo são formas de você continuar uma trajetória. O medo, ele é o principal personagem dentro de um processo em que a intimidação, a ameaça, os riscos se fazem. O risco, a ameaça, o perigo, são palavras que entraram hoje no dicionário da política brasileira, em qualquer espaço, tá? Seja na esfera de governo, executivo, legislativo, etc., seja para síndico de prédio, tá? Então essas palavras entraram nesse calendário. Então o medo ele é algo que alimenta, ele é o sal que tempera todo esse jogo político, esse jogo de luta pelo poder. Eu sempre coloco como poder, porque ninguém quer poder. Em que instância não interessa.
Então, vejo assim o medo como um companheiro de todas as horas aí, entendeu? Que caminha para todo lado com 1.300 facetas. Essa questão do medo é o seguinte, cara. É isso mesmo que ele acompanha a pessoa por toda a vida e em todos os momentos. Porque o medo te faz fazer escolhas. Agora, o pânico não. O pânico te deixa perdido. Né? Na política não pode entrar em pânico. Né? Eu nunca vi o Tilinho em pânico, eu nunca entrei em pânico, né? Mas usei o medo para fazer a minha escolha. Quando o cara chegou para mim e disse, ó, você não vai ficar mais como presidente não. Aí o outro cara, né, que tá do lado dele, aí ele fala assim, ó, fala pra ele aí. Aí o cara só faz assim pra mim, ó. Entendeu? Eu falei, pô, esse cara tá me metendo medo. Então eu tenho que fazer a escolha. Porque o que ele tá, né? Eu tô lendo os olhos deles. Porque o olho dele não é de ódio. Porque ele não tem que sentir nada por mim, né? Mas ele quer se manter numa postura para aquilo que você falou, para a estratégia dele. Eu sou um empecilho, apesar que eu não disputo nada com ele, mas passei a ser um empecilho pela estratégia, né? Dele ter um aliado, e eu já não era mais aliado. Então o medo me fez fazer a escolha. Falei, não, tá legal, tudo bem, eu entrego o cargo, né? Aí você vai para casa, a tua proteção passa a ser a tua casa. Né? E tem uma coisa que você tem que destacar também. O medo é uma via de mão dupla. É medo para cá e medo para lá. Ele também tem medo. Os cuidados que ele tem, os recuos que ele faz, o tom que ele baixa, não é respeito não. É medo também, por uma força que um Shaolin tem, pelas capilaridades que um Tilinho tem, pelas repercussões que aquilo pode ter. O medo é um aliado também. E na hora dessa coisa final, quem mais tem a perder é o mais poderoso. Que não pode demonstrar medo, que tem que tomar atitudes, mas que então esse medo faz dele refém. Bem trabalhado o jogo do medo é uma queda de braço daquelas mais equilibradas possíveis. Vai ser decidida no detalhe, porque o medo vai e vem. Ele não está de um lado só. Entendeu? Legal, a força está de um lado só. O medo não está de um lado só. Você fez uma análise aí psicológica, quase psicanalítica, cara, que se a gente conversa isso antes de eu subir, eu tinha encarado. A gente se junta, né? Isso é muito Pelo amor de Deus. A gente se junta. Mas hoje eu te dou sempre plena razão, cara. E é isso que acontece na política formal, né? As pessoas se respeitam porque elas têm seus medos, mas ela tem argumentos, né, mais fortes do que o medo para convencer o outro, né, para mostrar que o outro está errado e você está certo, ou vice-versa. Agora, lá não, lá, pô, em última instância o cara saca a arma. Né? Vai obedecer ou não vai, compadre? Quer dizer, os dois estão com medo, mas... É igual a história do sequestrador. O sequestrador está com a vítima ali, a vítima está cagando de medo. Mas ele também está. Porque tudo que ele tem é a vítima. Se perdeu a vítima, ele perdeu a vida. Então ele não está à vontade, ele está com mais inseguro do que a vítima, porque ele está dominando o jogo. Mas se ele perde a vítima, ele perde o jogo com a arma na mão. Ele perde com a arma na mão. Então o medo é inerente a todos. E né? assim, quando o Shaolin fala a questão do medo e do pânico, muito legal. Porque o que acontece? Tem uma passagem que o Tilinho recebe uma ordem que vai morrer, às 7 da noite vai chegar uma ordem. Se ele entra em pânico, ele não sobe. Se ele não sobe, ele legitima, sabe lá que denúncia estava feita contra ele. Não, se tu entra em pânico, tu até ralava da favela. Mete o pé e não volta mais. Não volta mais. Já aconteceu isso, a então, pessoa assim, entrar em pânico. Eu não me lembro quem aqui agora, mas eu já pois eu nunca tinha pensado. A coisa do medo e do pânico. Quer dizer, tem o pânico, que é o grande inimigo. Tá te chamando lá em cima. O quê? Não. Nunca mais voltou na favela. Quer dizer, ele entrou em pânico. Né? Não, e aí, assim, claro, a análise eu acho que está fabulosa, mas essa dicotomia ou essa reflexão entre medo e pânico, ela também tem que ter um pequeno elemento aí, que são as recorrências que estão gravadas nas memórias daqueles que estão sendo chamados lá em cima, do que pode acontecer lá em cima.
Porque não é um medo à toa, ou um pânico à toa. Eu não entro em pânico porque eu sou menos experiente do que o fulano. Eu não entro em pânico porque eu tenho menos coragem que o fulano. Eu entro em pânico muitas vezes para essas pessoas porque sabe que subir é uma incógnita. Né? Subir, independente de com medo ou sem medo, é uma incógnita. Porque você já tem recorrências na tua memória de que quem subiu e não voltou. Já houve aqueles que subiram e não voltou. Então você trabalha o tempo todo com a possibilidade factual de você morrer. Então é um medo sensato. Mais ou menos. Porque a favela tem um código. Para morrer, quem quase morre, quem está prestes a morrer, é quem é buscado. Quem é chamado tem uma possibilidade. Chamar é para conversar. E aí onde é que o medo e o pânico se definem aqui dentro? Quando eu sei que o tempo todo eu fui no papo reto, não tenho o que perder, não joguei conversa fora, então estou tranquilo, vou com medo, mas vou. Agora quando eu sei que eu joguei uma conversa fora, que eu falei com o que eu não devia, aí eu já, às vezes nem é por causa daquilo, mas eu sei que eu fiz. Então o que acontece? O que garante a segurança, a tranquilidade para subir, na verdade, é exatamente a postura, a minha história. Qual é a minha história? Se dá para eu ir, pode ser, e aí você tem razão quando você diz, tem muita gente que foi e não voltou, pode ser que alguém tenha feito alguma história, né, dizer que tem do lado de lá uma ética, uma comissão que vai investigar a veracidade das informações, e sim, temos históricos de pessoas que morrem por conta de informações. Mas, na verdade, o que dá o cara para deixar o pânico ali, vestir seu medo e subir, é assim, meu irmão, não estou devendo mesmo, vou lá para ver qual é. Beleza. Bom, então, agora vamos ver se a gente consegue fazer um link com essa coisa do medo, essa reflexão importante sobre a questão do medo. A gente vai fazer o link com a segunda parte aqui da nossa conversa, da nossa análise, que é a parte da qual nós vamos pensar acerca da ideia de política na favela como relacionado à questão da diplomacia e da guerra. Então esses são os três conceitos chaves dessa segunda parte. Política na favela, diplomacia e guerra. Acho que esse tema ele vai nos ajudar a pensar, a refletir e a problematizar a questão da ética, da moral, a questão da especificidade ou não de política de favela. Ou seja, a violência é uma coisa somente da favela? A política que chega a limites violentos é uma coisa exclusiva da favela? Né? São questões para a gente pensar. Política quando a gente sobe lá em cima, que tem que resolver uma situação lá em cima com os traficantes. Isso não tem nada a ver com, de certa forma, uma questão de diplomacia da política que tem que ter em qualquer localidade? Não sei, isso são coisas que veio na mente, eu estou colocando assim para a gente pensar política na favela e diplomacia e guerra. Como é que a gente... Quem começa? Vai você. Eu vejo o seguinte, Tilinho, que é o seguinte, a política ela é super disputada, mas não chega a ser guerra, porque eu acho que guerra aí seria agressão física. Aconteceu comigo, mas não em termos de guerra, porque a guerra subtende-se dois lados em disputa em armas. Então essa disputa eu nunca fiz. Irmão, mas porra, vou te falar. Oi. Assim, não vou deixar tu rua, vamos debater essa porra. Vamos debater. Política, não, guerra é quando tem dois lados. Tem guerra de um lado só, irmão. A guerra é tão poderosa que é um lado só e é o seguinte, a lei é essa e acabou. A guerra é tão guerra que nem tem guerra. Nem dá para guerrear. Então é um lado só e é muito forte e é poderoso. Política, aquela coisa da opção entre algumas opções, isso é política. Agora, toda vez que... Não, eu até te entendo, não sei se eu estou te entendendo, quer dizer, eu te entendo, mas de repente não estou entendendo. A questão do guerreiro, eu acho que é o guerreiro do convencimento. Mas não do convencimento em armas, convencimento no grito, que sempre foi a pauta da favela, foi sempre a cultura do grito,
quando chega a esse ponto da cotovelada, eu acho que está extrapolando, entendeu? Acho que está extrapolando. É isso, exatamente é o que eu tô Aí virou guerra? É isso? Virou guerra. Mas eu queria falar só um ponto dessa questão da guerra, porque assim, como eu entendo é o seguinte, claro que não a guerra num conceito que a gente tem de guerra enquanto disputa por territórios previamente definidos e acordado pelos acordos regulamentares do direito, ONU, país e tal. Eu penso em guerra assim, por exemplo, é comum saber, por exemplo, quem é que manda no Ceará dos políticos. Sim. Há possibilidade, ou isso é só da Rocinha, há possibilidade de se fazer política sem o uso da força nesse país. Acho que essa é uma questão. Assim, eu não sei em que medida a política da Rocinha é diferente da política macro ou do Rio de Janeiro ou do Estado, já que tem recorrentes notícias de que muitas das políticas fazem política a partir do acionamento de uso da força letal, o uso da força de intimidar os outros, que senão mata os outros. Eu não sei. Não, cara, o Carlinhos puxou bem a questão, né, de formas, né, de força para se conquistar, se conquistar na política. Mas para mim, a política tem sua elegância. Eu acho que esses fatos, primeiro, são fatos isolados, mas a política é a diplomacia. E para mim, a política é os antagônicos se debaterem, e nesse debate tem um resultado que vai ser aplicado para o bem público, entendeu? Eu acho que essa política ela existe, ela não aparece, a política do respeito, mas ela não aparece, mas eu acho que também é um processo, Eu acho que todas essas pessoas, um dia, não sei quando, o povo vai banir essas pessoas da política. Não, claro que não serão todas, mas serão minorias. Hoje eu diria até que elas são minorias, mas elas se prevalecem. O sistema até incentiva, porque há interesses de segmentos do sistema, mas há uma luta toda, eu estou falando da política em geral, há uma luta toda da mídia alternativa, de um povo que quer mudança, que quer que as coisas sigam a correção. Então acho que essas duas disputas na política faz parte do dia a dia da política. Eu acho que não dá para achar, então, que são coisas isoladas. Você junta o coronelismo da Bahia, mais uma opressãozinha no Maranhão, mais uma citaçãozinha no Piauí, mais uma outra história na Lagoa. Olha só o mapa, como é que o mapa está ficando, tá? Aí vou para o Rio de Janeiro, você tem um problema em Paraty, você tem uma situação no interior de Campos, você tem todo o norte fluminense, tem uma outra situação, nas favelas carioca a gente tem determinadas características. Então o que acontece? Isso vira um todo. A diplomacia está prejudicada. Você, um candidato diplomata, você é um candidato de uma camada popular, ideológica, de princípios ideológicos, morais e éticos. Você está sem ambiente, tanto de jogar contra os seus adversários, quanto de mostrar o seu jogo para o eleitorado que está esperando um jogo viciado, que se instalou nesse espaço político. Então o que acontece? Você com a sua diplomacia vai botar seus 15 votos embaixo do braço, seus 1.500, seus 3.000 votos da última eleição, e a tendência é sempre baixar de uma para outra, não pela sua incompetência, mas isso aí a gente já disputou, ele de novo acabou, porque é assim que vai. Entendeu? E aí você vem as forças de opressão, a força financeira, as forças de mídia, uma série de forças que vêm, e aquele jogo que são trocentos candidatos nas mesmas condições, nunca vai ser, mas enfim, nas condições mínimas garantidas iguais, enfim, é inegável que e vou dar um exemplo, o Força Nordestina, logicamente você vai ter muito mais fôlego do que ele, do ponto de vista do debate, de espaço para debater, de infraestrutura para trabalhar, por menor que você tenha, do que o cara. Já não é mais a mesma coisa, já não está igual. Mas aí está beleza, porque são dois candidatos no mesmo nível, diplomáticos, etc. Agora, não dá
E aí, principalmente você que está diretamente dentro do jogo em campo, vai achar que cada situação é uma situação e não interfere. Interfere. Ah, não, o fulano, o bandido lá, ele não é candidato. Não. Ah, mas aquela moça ali é irmã do bandido, é cunhada, é comadre, aquele cara é o pai. Porra, aí já interfere, aí o jogo já começa quebrado. Mas eu tenho esperança que isso vai mudar no país. Não, mas aí a gente tá falando de, pô, eu também tenho esperança que amanhã vai fazer sol. Se a gente, entendeu? Não dá só pra gente ter esperança. Eu sei que você batalha muito. Acho que a sua luta, enquanto alguém hoje, com aquele DNA político que eu sei que você tem, é a primeira coisa, até anterior a conquistar o eleitor, porque o eleitor vai ser consequência disso, é você fincar essa bandeira de que essa porra tem que mudar lá logo. Pelo fim do coronelismo, pelo isso, por aquilo, etc, etc. Senão acabou. Senão a gente tá fadada daqui a pouco, pelo amor de Deus, não dá não. Entendeu? E o pior, né? Exatamente. E o pior disso tudo é quando a gente vê que discussões mais sérias no campo da política, que é do voto regional, etc., estão sendo jogadas para cima a questão do financiamento público de campanha, tem uma série de coisas que, porra, nem está vindo para a pauta, já passou da hora de estar na pauta, seja para ser, no mínimo para ser votado ou virar um plebiscito, porque não interessa a N grupos estar aí. Aí não, fulano é ligado à milícia, fulano é ligado a isso, caça, tira, aí primeiro deixa ser eleito, aí depois caça, tira, ficou caçado por não sei quanto tempo, agora voltou, reassumiu. Tem uma vereadora que foi caçada nos primeiros mandatos, reassumiu, prontamente está competindo nos outros mandatos, o final do mandato, provavelmente vai concorrer de novo. E quantos outros a gente não tem nessa situação? Então, assim, acho que é uma questão ética, a luta, né? Acho que é uma questão moral, e a coisa é um ponto tal que quando a gente fala de ética e moral, parece que a gente está romantizando. O cara fala em ética, pelo amor de Deus, né? Ah, não posso, vou pregar, pelo amor de Deus, olha só. Vem dali pra cá, o que está na frente? Esse coqueirinho. Eu não posso botar meu galhardete no coqueiro? Tá de sacanagem aqui mesmo que eu vou botar. Eles vão arrancar, mas eu tenho um cara que eu estou pagando que cada vez que arrancar eu tenho outro para colocar. Então o que acontece? É isso, o jogo está assim, ó. E você não pode fazer isso, você não pode perder material. Independente de você ser ético, e você não tem dinheiro para perder material para fiscalização. Então, tu vê que essa questão afeta em todos os lados, entendeu como é que é? Então, por isso que eu discordo um pouco de você nesse ponto. Bom, e aí eu entro uma outra questão, acho que para a gente fechar, né? Eu acho que já está muito bom. A outra questão, que é o seguinte, sobre a questão da diplomacia e guerra, né? Se a gente entender, então, que os territórios que a gente falou aqui, né, são territórios também que de alguma forma tem grupos armados, né, no caso do território que vocês dois narram, era um território que tinha de alguma forma grupos armados, que eram grupos não estatais, mas grupos armados, né, grupos que acionados, a forma de resolver os problemas ou encaminhar os problemas, poderia também fazer uso da força, né, para um uso letal, de matar a pessoa, etc. e tal, né? E aí pergunto eu, assim, a diplomacia na política da favela é exatamente aprender a desenrolar na boca, desenrolar na UPP agora, né? Eu acho que o Carlinhos termina o livro dele dando uma pista, coloca um troço de que desde o Zé do Queijo, desde de Maria Helena, né? Vocês que fizeram política já nessa época, e depois entra eu, quer dizer, a gente sempre para fazer política, em algum momento tinha que desenrolar. Eu lembro, por exemplo, da ALCA. Eu lembro que na ALCA nós estávamos lá e foi um momento bonito que juntamos todos. Juntou Carlinhos, eu, você, Maria Helena, Martins, Firmino, juntou todo mundo, a TV Tagarela, juntou todo mundo daquele negócio da ALCA. E no momento um cara chegou lá e perguntou, chamou eu e a Lilia, né? Lilia tá até em Portugal, falou, vem cá, vocês estão coordenando isso aí? O que vocês têm contra o álcool? Né? Até uma coisa engraçada. E aí a gente foi chamado e teve que desenrolar, né? Então, assim, o desenrolo na favela com os grupos armados, seja ele a UPP, seja ele o tráfico, é a diplomacia da política na favela? Desenrolo para mim não é diplomacia. Desenrolo é arma, é guerra. Diplomacia para mim é isso que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Então, eu acho que quando a pessoa está no ponto de ir para o desenrolo, ou ela internalizou aquilo como normal,
ou então ela está oprimida e vai ter que desenrolar. Eu acho que diplomacia é diálogo, diplomacia é conversa. O que acontece no morro com relação ao traficante não existe diplomacia, existe opressão mesmo, existe existe a opressão mesmo, existe a tirania, o medo constante. Nada disso é diplomacia. Na relação com a UPP não tem que se intrometer na relação política da favela. A relação política da favela, ela tem a sua representação. Má ou ruim é a associação de moradores. Má ou ruim é a Câmara Comunitária. Má ou ruim é a ONG, é o CIP, entendeu? Essas são as representações diplomáticas da favela. Eu acho que o traficante é um fora da lei, é um bandido que tem que ser punido pela justiça, na forma da lei, e o policial, e a UPP no caso, que está surgindo, é a instituição que dá segurança aos moradores, seja ele da favela ou não. Como é direcionado para a favela, focado na favela, que dá segurança na favela. Então a diplomacia, eu acho que não passa por essas duas questões. Eu acho que ela passa pelo povo em geral. A diplomacia passa pelo povo que está dentro do sistema estatal, dentro do sistema de convivência, né, de relacionamentos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei se o Carlinhos vai concordar comigo dessa vez, porque não, a gente não tem discordado muito, não. Tem a questão da diplomacia e a questão da democracia. Então, vamos lá. A favela não é democrática. Entendeu? Não é. Se a gente pensar algumas lideranças entendeu? O líder só é líder porque ele faz valer no final da questão a sua vontade. Acabou. E eu vou te dizer, eu que fiz algumas gestões, eu nunca abro mão na crise, a decisão é minha. E acabou. Até a bem do grupo e a bem do todo. Se tiver que achar um culpado... Isso é liderança. Você não vai impor nada a outra pessoa. Exato. E ela vai te ouvir e vai perceber que aquilo é o correto. Você está dando direção. Isso. Né? Se algo der... aquela história, quando eu chego diante de uma instituição, que o cara, não, aqui nós temos uma diretoria, mas todo mundo fala, o presidente, a gente decide no voto, o voto do presidente é igual de todo mundo, a maioria que decide, fala, irmão, não dá, porque a gente vive para a crise. E na crise tem que ter um líder. E o líder tem que ter uma decisão. Então a democracia, ela é uma palavra muito bonita, etc. Maria Helena é democrática? Ronaldo Batista é democrático? Rodrigo Torquato é democrático? Shaolin é democrático? Carlos Costa é democrático? Só para falar entre nós. Quantas e quantas vezes nós não tivemos que dar uma porrada na mesa e virar um jogo para poder seguir a discussão? A partir até do teu radicalismo. E aí as pessoas colocam diplomacia. A diplomacia nas favelas... Só existe diplomacia e consenso quando tem crise, quando tem guerra, quando o morro está vindo abaixo, seja num desabamento, seja numa tragédia, tiroteio. Seja numa confusão, num grande tiroteio. Aí é todo mundo amiguinho, todo mundo fala bem, todo mundo dá as mãos, ora junto até a crise passar. Passou a crise, todo mundo quer ser o pai da solução, todo mundo quer ser o autor da vitória, da virada. Né? E aí, então a coisa da diplomacia. Desenrolo não é diplomacia. Desenrolo é sagacidade. Entendeu? Desenrolo é uma forma ou uma fórmula que os poderosos, em todas as instâncias, utilizam, em que você se submete ou não. Mais recentemente, um desenrolo que alguém que se negou um desenrolo muito interessante foi o ex-ministro Nelson Jobim. Saiu de onde está, falou para o presidente, não tem desenrolo, não vim explicar nada, da minha carta, eu vou embora. Se desenrola em qualquer um, o secretário tem que desenrolar e não adianta, desenrolo não está na favela, está em qualquer lugar. É a arte de explicar atitudes, decisões e posturas, entendeu? E está em qualquer instância.
Então, toda hora, coitada da Dilma, a Dilma todo mundo ela chama para desenrolar, só que nos desenrolos da Dilma, chamou para desenrolar, vai perder a cabeça, os ministros tudo perdendo a cabeça. Não tem sagacidade, né? Tá todo mundo perdendo a cabeça. Tô brincando, mas estou falando sério, porque a gente quando fala desenrola, desenrola não, desenrola em qualquer lugar. Desenrola é a arte de chegar e conseguir convencer a quem está em cima, quem está com poder, de quais eram as intenções, o resultado buscado e ou atingidos. Que não é só por tentativas, não é por resultados, muitas vezes, e em grande parte do tempo também, que se é obrigado a desenrolar. E se desenrola com o traficante, se desenrola, marido, chega em casa que ela tem que desenrolar com a mulher, senão não fica bem, etc e tal. E eu usei no última frase do livro, botei que a comandante, viu que eu botei no feminino, a comandante da UPP chamou e Tirinho teve que desenrolar de novo, porque o desenrolo é prestado a quem está no poder. Então é sinal de que continua tendo poder. O jogo é o do poder. Eu desenrolava para o traficante, desenrolava para o outro, e vai ter que desenrolar para o comandante. Serve para a UPP também. E serve, vou ter que desenrolar, porque ela quer saber. Quem vai fazer o baile tem que falar na UPP. Tem que ir lá desenrolar. Tem um baile para fazer. Se eu vou fazer um ato em via pública, vou ter que explicar. Vou lá na UPP, entendeu? Não adianta, é desenrolar. Só muda, como o Saulinho falou, para o traficante o desenrolo é na frente do fuzil. A comandante lá da UPP está com a pistola dela na cintura, mas tem que perguntar, posso? Cadê a democracia, hein? A praça não é do povo, mas tem que perguntar se pode. E ela vai ter que dizer que sim, entendeu? Se você... Então, assim, tem desenrolo. Olha, mas vem cá, gente, mas o que é isso? Como é que sai uma nota dessa no jornal, dizendo que a gente está insensível e criticando porque a gente não deixou o baile acontecer? Como é que é isso? Porra, não está me enquadrando? Eu não tenho que desenrolar, eu sou jornalista, eu não sou obrigado a explicar meus conteúdos, eu não estou desenrolando. Vem cá, quem te disse? Claro que eu não vou falar, mas eu tenho que dizer para ela que como jornalista eu tenho direito a preservar a fonte, mas ela está me enquadrando, entendeu? Então é uma prática. Hoje, a característica da UPP... O desenrolo é uma das principais características da UPP. E eu não estou colocando aqui nem positivo nem negativo, porque eles estão mudando a pirâmide de poder e eles precisam ter as informações. E mais que isso, porque a favela cobra, mostrar que tem o controle. Enquanto nós, os ideológicos, dizemos, e é isso mesmo, que eles não, o papel deles é policial, ninguém tem que ficar prestando esclarecimento o tempo todo, mas na prática é assim mesmo. Eles precisam saber tudo o que está acontecendo, quem está fazendo e quem não. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas a estratégia nesse momento de se tomar, de se retomar o espaço, de se fazer valer, o comandante da UPP tem que ter a ciência. É diferente dele querer ser o poder, o dono, de deixar que a favela vire de dono, e eu tenho que chegar diante do comandante da UPP para desenrolar do mesmo jeito que eu chegava diante, como o Chorinho colocou, diante do antigo bandido, lá do cara que comandava a favela falando criminalmente. Mas é desenrolo, é jogo de poder sim, é prestação de conta sim, é esclarecimento sim, e aí a gente tem que ver o que a gente faz com isso, como é que a gente conduz essa história, entendeu? Então o tempo todo que o livro fala de desenrolo, porque o tempo todo é desenrolo. A gente vai ter, ao final desse trabalho aqui, que desenrolar em algumas instâncias. O porquê disso, o que você quis dizer exatamente quando falou aquilo, etc. Não tem jeito, entendeu?